Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Cine Estranho. Hoje a gente vai falar de um filme de 1989. É um filme bem desconhecido, por isso que a gente está trazendo ele aqui. E ele chama Laurie. Ele é uma produção húngaro-alemã. Antes de mais nada, eu queria mostrar o pôster desse filme, que é uma coisa linda. E foi realmente o pôster que me chamou a atenção e me deu vontade de assistir o filme. No filme, Laurie é a nossa personagem principal. Ela é uma pré-adolescente, acho que ela deve ter ali na história por volta de uns 12 anos. Eu não lembro se o filme chega a especificar a idade dela na história, mas a atriz, na vida real, ela tinha por volta de 13 anos quando o filme foi lançado. E ela mora numa cidade portuária, ali no início do século XX, acho que os filmes se passam em 1901, 1903, alguma coisa assim. E ela vive com os pais e a avó, que fica numa cadeira de rodas. Flora! Numa noite, a Lauren vê na janela dela um menino pedindo socorro, um menino ensanguentado, assim, meio como se estivesse sendo perseguido. Naquela noite, a mãe da Lauren morre, ali no porto mesmo. E essa vai ser uma cena bem interessante, aí o filme já começa a mostrar toda a atmosfera gótica que ele tem, que é quando tá correndo o velório da mãe da Lauren, que ela chama Flora no filme. Não é um velório comum, como ela tá com o rosto desfigurado, ela tá com um pano assim no rosto, e essa cena é muito interessante, que é quando o filme começa a flertar com o terror. A história continua, e tempo depois, o pai da Lauren vai precisar viajar, porque ele é um marinheiro, e quando ele viaja, ele fica meses fora. Daddy will be back soon, Lauren. The last time it was half a year. O que acontece? A Lauren vai ficar aos cuidados da avó dela, que vive na cadeira de rodas. Então vai ser um momento para a Laurie bastante desafiador, porque ela vai ter que, de certa forma, tomar conta da avó dela. O filme, ele é um drama que flerta com o terror, tá? Nesse início, o filme parece um drama comum, e a gente vai ver a Laurie no que a gente chama de coming of age, nesse estilo de filme, né? Que aqui no Brasil seria mais ou menos um processo de amadurecimento. O que acontece? Geralmente é o despertar da sexualidade, ou quando, no caso da Lauren, ela é obrigada a amadurecer muito rapidamente, né? Porque ela, de certa forma, fica sem os pais ali, muito jovem, precisa cuidar da avó. E esse é um momento bem bonito do filme. O filme, ele vai aos poucos se mostrando que ele tem uma atmosfera gótica. A gente vê a Lauren ali frequentando os cemitérios, tem floresta, a cidade toda um pouco meio esquisita, meio em ruínas, sombria. Isso é uma coisa bem legal, porque a fotografia do filme é linda. A Laurie vai também descobrindo ali os segredos daquela casa, né, que agora ela está tendo que cuidar. Então tem toda uma exploração. O filme usa muito janela. Vocês vão ver que quem puder assistir o filme, tem muita coisa dela olhando pela janela, que praticamente eu entendo como se fosse uma poesia, ela olhando para o futuro, né, vendo o que vai acontecer. Don't go! E a Lauren ali, cheia de inseguranças, ela tem um livro que ela lê. E muitas vezes o filme ele tem uma atmosfera bem onírica, tá? A gente não sabe, às vezes, se o que ela está vendo é real ou talvez possa ser um pouco da imaginação dela. E isso é uma coisa muito inteligente do filme, que daí fica aqui pra gente, como espectador, entender algumas coisas da forma que a gente acha melhor, vamos dizer assim. Tem um personagem que ela vê nesse livro, por exemplo, que é meio que um homem meio monstruoso, assim, sabe? E ele vai aparecer para Lauren, também a gente vai ficar um pouco na dúvida se ela está sonhando ou não. O filme ele tem uma mudança bem brusca quando entra o novo professor da Lauren. Quando esse professor entra, a Lauren vai ver que ele é a cara do pai dela. E por causa disso, a Lauren começa a desenvolver uma relação afetuosa com esse professor. Só que a Lauren é uma pré-adolescente, então ela também não sabe muito bem como lidar com os sentimentos. E nessa admiração dela pelo professor, a gente vai ver que a Lauren vai começar a confundir os sentimentos e não vai entender muito bem o que está acontecendo. Como o professor também é um cara esquisito, solitário, a gente vai ver que ele não sabe lidar com a Lauren. E a relação deles começa a ficar um pouco estranha. Depois disso, acontece que um dos alunos da escola onde a Lauren estuda, ele some, o Stefan, que é um dos poucos amigos, talvez o único amigo que ela tem. E daí a Lauren, junto com o professor, vai acabar tendo que descobrir o que está acontecendo ali, que mistério é esse na cidade e onde está o Stefan.
O filme tem umas cenas muito bonitas. Tem uma hora que a Lauren tá no quarto e a gente vê uma fotografia muito vermelha no quarto, ali dentro. E no lado de fora, uma fotografia, uma luz bem azulada. Então ele brinca um pouco com essas cores primárias, né? Isso lembra bastante o filme Suspiria, do Dario Argento. Muita gente acha que talvez esse momento possa ter sido inspirado no Suspiria. E de uma forma geral, em algumas outras obras do Argento, tipo O Fenômeno. A direção de arte do filme é muito bonita, o figurino, a casa em que ela vive. Então, assim, como essa fotografia é muito bem pontuada, a gente vai ter algumas cenas bem bonitas nesse filme que dão um charme extra, assim, para toda a história. E uma coisa que eu gosto muito do filme é a escolha da personagem principal. I'm here. A Laurie, ela não é, assim, uma menina necessariamente com um rosto angelical. Então, assim, ela tem, às vezes, uma expressão um pouco dúbia. Isso vai ser muito bom pro personagem. Porque como ela não tá sabendo lidar com os sentimentos, tem hora que você não sabe direito o que a Laurie tá pensando. Então isso é muito legal, porque a atriz ela traz essa expressão meio enigmática e a gente fica na dúvida, mas será que ela tá fazendo algo certo? Será que ela é boazinha? Será que ela tá pensando algo ruim e tal? E isso é um negócio muito legal que funciona bastante no filme. Além desse clima gótico, o filme no geral tem um ar de conto de fadas, assim, uma atmosfera muitas vezes de um conto de fadas. Mesmo a relação que a Laurie tem com os animais. Tem um momento que ela ganha um gato, que ela começa a cuidar do gato, mas não pode mostrar para a avó, porque a avó é alérgica. E tem um momento que tem um cachorro, que daí é uma coisa um pouco mais sinistra, típica de filme de terror, que esse cachorro, ele flerta também com o sobrenatural. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas quem puder assistir o filme vai saber o que eu tô falando. Bom, como vocês estão vendo aí pelas cenas, esse filme é uma pérola. É uma pena que ele não seja tão conhecido. Então, assim, uma das propostas aqui do canal, talvez a principal proposta do canal, é trazer esse tipo de filme. Filmes que a gente não teve contato, que são um pouco mais chatos de encontrar, mas que servem como indicação. Eu achei esse filme muito bacana, eu acho que ele tem uma poesia, ele é um drama com terror, mas também tem partes boas de terror e o flerte com o sobrenatural. Fica a indicação e espero que vocês gostem. Por hoje é isso, pessoal. Quem curtiu, por favor, deixa aqui o like, tá? Se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente continuar crescendo. E até o próximo vídeo. Tchau!